Olá pessoal, hoje é dia 26 de abril de 2018. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Mais uma vez aqui com todos vocês. Vamos desmistificar algumas coisas. Está chegando aí Rafaela Maia lá de Fortaleza, Andréia Cibele Crivelo, Maria Tereza Bossa, Everson Navarro também está aí. Aparecida Paiva Delgado, que nos apoia muito, André Saul, Nelson Esteves, e o pessoal está chegando, Patrícia Bahia, Mônica Alessis Rossi, Maria Fernanda Pavanelli, mãe da Pietra, Márcia Guerra também está aí, Carlos Potter, Ana Lúcia Costa Pereira, lá do Rio de Janeiro, Clécio Catarino, professor e instrutor de tiro lá no Rio Grande do Sul, Draco de Avalon. Sônia Tomás também apareceu, Solange Bachega. Solange Bachega tem um site, um grupo, que é o Artigo 5º. A Cássia Capelaro também está aí, Joseane também está aí na área. Ana Maria também está. Eu estou esperando umas pessoas aí que eu estou vendo se elas vão poder entrar com a gente aqui ou não. Bem, pessoal, eu já desmistifiquei para todos vocês a questão de quais são as obrigações legais das Forças Armadas e o que elas devem fazer dentro do que está na lei, entendeu? As Forças Armadas sempre andam no trilho da lei, senão não são Forças Armadas, então não chamem de Forças Armadas. Essa é a atuação, essa é a forma correta das Forças Armadas atuarem, tá? Não tem uma outra saída, senão deixa de ser Forças Armadas. Qual é o papel do povo nisso tudo, né? Tem muitas pessoas falando que as Forças Armadas deveriam ter feito, Não, as Forças Armadas deveriam ter feito nada além do que é a obrigação dela. As Forças Armadas, o que vocês devem saber de fato é que ela nunca pode ser utilizada contra o povo. Isso o governo nunca vai conseguir fazer, porque a razão das Forças Armadas é o povo. E se o povo também não reclamar, é porque as instituições elas estão funcionando. E é assim que funciona. Não existe, o Brasil está na zona, as Forças Armadas não fazem nada. As Forças Armadas têm um poder reativo, ela não tem o poder de se autocomandar. Exército nenhum declara uma guerra. Exércitos executam a guerra. Ou seja, quem declara uma guerra é o governo de um país, é a diplomacia de um país, tá? A guerra significa que houve uma ausência, acabou a diplomacia daquele país, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar aqui uma pessoa que eu entrei em contato antes para ela dar uma palavra aqui, que ela entende de alguns assuntos bem mais do que eu. Vamos ver. A Célia Petroni entra, e se a Mônica Pérez. Jorge Las Casas está de aniversário hoje. Vamos ver se eu consigo fazer. Célia Petroni chegou aí agora, tá? Para quem não sabe, a Célia Petroni, ela é professora universitária de Direito e ela é farmacêutica também, tá? Doutora Célia, vamos conversar um pouquinho. Bora lá. Tá me ouvindo?
Me fale tudo, não me esconda nada sobre aquele assunto que nós estávamos conversando hoje em relação ao direito, ao direito no Brasil. Vamos destrinchar isso de uma forma simples para que todo mundo entenda. Pois é. Tá me ouvindo? Não, tá legal? O som? Ouvindo bem. Então tá. Então, de vez em quando eu recebo umas missões assim complicadas, né? Analisa qual a sua opinião. E dar opinião hoje em dia está uma coisa muito difícil. Porque o direito hoje em dia, né, do jeito que ele tem sido construído, eu acho que ele não está nem construído, está havendo uma desconstrução do direito, né? Por que isso? A gente sabe que a lei ela é uma manifestação da vontade popular, ela é criada, né, imposta coativamente a observância de todos pelo Estado, né? Todos têm que obedecer, mas ela segue um princípio, ela segue uma vontade popular. E hoje a gente vê umas leis sendo criadas, sendo elaboradas, que traz dificuldade para a gente no dia a dia, né? Então, sobre essa questão da inelegibilidade do Lula, que esteve conversando hoje, nós temos aí um conflito. Por quê? O artigo 15 da Constituição Federal, né, diz que é proibida a cassação dos direitos políticos. Tá, salvo algumas exceções. Que exceções? A que nos interessa, eu vou chamar a atenção agora, é a do inciso 3º. O que é que diz o inciso 3º? Ao trânsito julgado de uma sentença, né, condenatória criminal. Então, a pessoa não pode perder os seus direitos políticos até que haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória criminal enquanto durarem os seus efeitos. O que significa isso, o trânsito em julgado? Enquanto nós tivermos recursos, não transita essa sentença e a pessoa não perde os seus direitos. Isso é o artigo 15. E a lei da ficha limpa, o que é que diz? A lei da ficha limpa, ela é uma legislação complementar. E ela aboliu a questão do trânsito em julgado. Nós vamos ter um conflito aí, né? O que ela diz? Basta uma decisão de um órgão judicial colegiado. O que é um órgão judicial colegiado? É um grupo de juízes decidindo sobre alguma coisa. Então, se você tiver uma sentença de segunda instância, ele já se torna inelegível. Isso só quanto à inelegibilidade, né? Quanto à prisão, né? Do Lula, aí, como nós estamos falando. Então, já há um conflito aí. Né? Nós temos um conflito. E essa lei da ficha limpa, ela ainda diz que a pessoa se torna inelegível por 8 anos, sendo que o artigo 15, inciso 3º, diz que enquanto durar o efeito da sentença condenatória. Compreende? Está difícil você se posicionar hoje em dia. Eu costumo dizer que está havendo uma desconstrução do direito. A lei, para você saber se ela é válida, se eu devo observar a lei, se eu devo cumprir aquela lei, ela tem critérios que devem ser observados. Né? Primeiro, quando você cria uma lei, qual é a coisa que se observa? Será que a autoridade que criou essa lei é legítima? A gente parte do princípio que não. Né? Segundo, essa lei que nós estamos discutindo, será que ela foi revogada por uma outra de mesmo nível, de nível superior? E terceiro, para que uma lei seja considerada válida, ela tem que estar em sintonia com o restante do ordenamento jurídico, com o restante da Constituição jurídica. Aí, quando você cria uma lei de ficha limpa, veja bem, eu não estou atacando aquilo que o legislador pretendeu fazer, que eu acho decente, que eu acho correto, mas é a forma como é feita que está criando um atrito, dificuldade na interpretação da lei, na aplicação da lei, e dá margem a uma série de recursos que nós temos hoje aqui. Os advogados do Lula entrando com uma série de coisas. Né? Então, a gente tem o artigo 15, inciso 3º, que diz que cassa, a pessoa perde os direitos políticos dela com a sentença transitada em julgado.
E a lei da ficha limpa diz que não é necessário ser julgado. Você se torna inelegível por 8 anos. Já o artigo 15 diz que você se torna inelegível enquanto durar aí esse defeito da sentença condenatória. O que fazer? Aí começam as discussões, entrar no âmbito da questão de prisão dele mesmo, né? Porque o artigo 15 proibiria, juntamente com o artigo 5º da Constituição Federal, há uma presunção de inocência da pessoa, até o trânsito em julgado. Mas o STF já tem decidido, né, que não, basta uma questão de que dá para fazer uma prisão preventiva. Então, veja bem, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né, em termos de direito, em termos de justiça. Qual é o papel da justiça? É trazer a paz, né, a harmonia, o equilíbrio social, e a gente não está conseguindo isso, está conseguindo um conflito do nada, uma dificuldade de interpretar as leis, e no caso do mundo, então, entra-se toda hora com uma série de medidas que a gente não sabe se é recurso, se é tudo vale, se não vale, enfim, volta muito difícil mesmo, até se posicionar hoje em dia, porque a própria justiça não faz isso de forma clara. Né? Então, disciplinar é muito complicado. Resumindo mais ou menos, né? Ou seja, nós temos um problema da hierarquia das leis. Sim. E nós temos também um problema da falta da segurança jurídica, a falta de uma estabilidade jurídica. Ou seja, o brasileiro ele não está mais subordinado às leis, mas sim à boa vontade ou à má vontade ou o mau caratismo de alguns juízes. Na interpretação dessa confusão jurídica toda que criaram. É isso aí. Hoje em dia se criou uma quantidade tão grande de faculdades e universidades de direito, onde todo mundo agora é doutor, onde quem exerce a profissão, ela termina ficando desmotivada de duas formas. Somente determinados advogados e determinados juízes ou determinados escritórios são os que vão vencer uma ação. E muitas vezes o advogado fazendo o que está na lei, fazendo o que está certo, defendendo o seu cliente perde. E o advogado que não tem esse poder desse escritório e que não é amiguinho daquele juiz, ele termina se desmotivando porque ele faz tudo certo e não tem retorno. Ele nunca vai vencer. É a mesma coisa, por exemplo, nós podemos fazer uma comparação aqui das 25 mil aberrações que tem no Brasil, que são mais de 25 mil, que recebem uma bolsa ditadura, que foram torturados no governo militar aqui no Brasil, sendo que cada um recebe 39 mil reais por mês vitalício e o plano de saúde o mesmo dos senadores. E essas pessoas só saíram de um escritório. Ou melhor dizendo, foram 2 escritórios, mas são de pessoas que foram ministros de governos de esquerda, tanto de FHC como de Lula. Só sai desses escritórios. Então, a profissão ela ficou extremamente difícil de trabalhar, está muito complicado. Daí encontrei com uma amiga minha essa semana, Célia, eu vou largar esse negócio, porque não tenho paciência. Às vezes a gente entra com alguma coisa, né, com uma causa, você tem, às vezes, o direito e a justiça do teu lado, né? E não leva. Porque eu interpreto dessa forma, desse jeito. Gente, a gente resolve os problemas baseado em alguma coisa, né? Na lei, né? Da jurisprudência, vai lá, a gente vai tentando aí outras saídas, mas decidir sem fundamento é um troço complicado, né? E na questão da criação então, de leis, você criar leis assim, ou criar decisões, ou mudar o curso das coisas, olha, está muito complicado de trabalhar na área do direito, está mesmo. E a gente está vendo isso aí, né? No caso do Lula, aí, na questão da prisão dele, na questão da inelegibilidade, quanta discussão que tem isso aí,
que vão se criando normas, braços constitucionais, leis complementares, que ferem até, vamos dizer assim, o espírito da lei, né, da própria Constituição. Então, veja, eu não estou criticando a questão da lei da ficha limpa em si, não, mas como ela é feita, o desdobramento, parece uma coisa mal cuidada, talvez seja feita de propósito para criar esse conflito mesmo, esse mal-estar social, a gente não sabe se é incompetência ou se é malícia. Né? Então, você tem uma norma... Para mim não existe inocente mais em lugar nenhum. A partir até que o Lewandowski ele impeachmentou a Dilma e dividiu por dois uma lei dizendo não, ela está impeachmentada, mas ela mantém os direitos políticos, o que é inconstitucional, e ele era o presidente do STF. Exatamente isso. Isso gera o quê? O que nós estamos vendo aí, né? Uma insegurança. A justiça não está funcionando. Sim, a justiça funciona, os três poderes estão funcionando enquanto o povo não se manifestar. Porque não compete ao exército se meter nisso. Porque o exército anda no trilho da lei. Compete ao povo. Enquanto o povo continuar indo para manifestações na Paulista, 1 milhão de pessoas na Paulista para pedir impeachment ou para pedir... Eu vejo diversos posts, compartilha até chegar a 1 milhão. Lewandowski não presta, Gilmar Mendes não sei o quê. Vamos protestar contra o juiz, vamos protestar contra a lei. Enquanto o povo estiver protestando contra isso, as instituições funcionam. Não, do jeito que está, funcionam, entre aspas, mal pra caramba, não estão cumprindo. Não, de fato não funciona, mas enquanto o povo continuar se manifestando contra isso, só... E você vê essas coisas aí na mídia, na internet, no Face, né? Vamos impeachment esse, o Gilmar Mendes, eu não sei quem, vamos para a Paulista. Tem gente de outros grupos intervencionistas, já estão reunindo novamente. Falei, gente, eu entrei um dia desses e postei lá, conversando com o pessoal do grupo, vocês colocaram 1 milhão na Paulista e adiantou o quê? Experimente colocar esse 1 milhão na porta de um quartel, com certeza vai surtir o efeito. Né? O Brasil, do jeito que está, tem que fechar para balanço. Não dá, sabe? Vai dar um trabalho danado levantar esse país e consertar tudo que foi desconstruído até aqui. Tá? Em termos de justiça, de uma forma geral, de economia, de tudo. Você sabe disso melhor do que eu, porque você está nesse movimento há mais tempo que eu. Eu sinto na pele as questões ligadas ao direito, né? Que você vê coisas assim que não eram para estar sendo criadas, né? A questão de cotas, tanta coisa ligada à responsabilidade civil. Eu vejo assim que não dá. A vontade que eu tenho às vezes é de me apertar a campainha para o mundo que eu quero descer. Ou muda ou eu vou descer. Mais ou menos. E tem pessoas que continuam teimando, dizendo, mas é o exército que tem que fazer isso. Se o general fizer isso, não, é você que tem que ir lá, você que tem que correr atrás. Porque se o general fizer isso, ele está sendo tão criminoso quanto o que eles criticam. Então é o povo que tem que pedir. Nós não vamos nos igualar aos criminosos, senão a gente deixa de ser força armada internacionalmente, que foi o papel que o exército da Turquia fez, o exército da Tailândia fez, o exército da Tailândia e o exército de Singapura fizeram. Não, agora que o povo está mandando, quem manda sou eu. Tá? Mas em nenhum momento se meteu no assunto. Então, assim... Doutora Célia, eu vou cortar você, tá, um minutinho. E depois, se você continuar aí, a gente volta, que eu vou tentar falar com a Mônica agora também, tá bom? Tá, vai lá. Beijo, valeu. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui falar com a Mônica Pérez, que também é da área do direito, mas eu não estou conseguindo achar. Achei ela aqui.
Mas a Mônica Pérez, para mim, ela está sem câmera. Não, a Mônica Pérez, para mim, está sem câmera. Não consigo chamar a Mônica Pérez. Mônica Pérez, eu não consigo chamar você porque você não tem nem como convidar. Estranho isso. Somente algumas pessoas eu posso chamar, outras pessoas não. Everson Navarro, você quer entrar? Everson Navarro, às vezes aparece que pode, às vezes aparece que não pode. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Everson. A Mônica, eu não estou conseguindo falar com ela. Não aparece convite para a Mônica Pérez, eu não sei se ela está offline. Tem um pessoal aí que está falando do Esdras. Eu vi um vídeo dele, eu não sei quem foi que me mandou o link. Aí, aí eu fui ver um vídeo dele. Esdras, se não me engano, é um rapaz novinho, né? Estava falando de diversos quartéis subordinados a não sei aonde, de 2 ou 3 quartéis. Ele falou de pessoas, ele falou dos quartéis que o comandante são pessoas da minha turma, né? Aí eu fui até na dúvida, liguei lá pro cara, fulano, amigo meu de turma, está acontecendo alguma coisa aí, porque de repente do nosso grupo você não falou, né? Não, então não. Você mudou a subordinação sua do Comando Militar do Oeste para o Comando Militar do Leste? Disse, não. Isso é uma piada, bicho, uma piada, coisas absurdas que ele falou. Mas se alguém curte isso, ou se alguém gosta desse tipo, tá, de sensacionalismo, eu não posso fazer nada. Mas eu achei muito estranho mesmo, muito estranho mesmo. No mínimo, absurdo, absurdo. Bem, não consegui falar com a Mônica, iria entrar, iria entrar a Mônica também, iria entrar a Jorge Las Casas, que está fazendo aniversário hoje, e estou chamando aí novamente a doutora Célia Petroni. Então, gente, o que vocês têm que entender, tá? O que vocês têm que entender? Que, na verdade, as coisas vão acontecer no seu tempo. Não tem como nós adiantarmos, nós atrasarmos, tudo vai acontecer no seu tempo. Eu passei todas as informações necessárias, vocês já viram que vocês foram desinformados todo esse tempo. Qualquer tipo de pedidozinho bobo, quem tem que fazer isso? Não, quem tem que fazer é o povo na rua. Esse é o direito internacional, assim que funciona no mundo todo, para ser legítimo, para ser legal. O povo tem que entender que o poder constituinte é do povo, os poderes constituídos são uma concessão do povo, Forças Armadas são um só, mas as Forças Armadas não se autoacionam. Na Constituição está lá que quem aciona as Forças Armadas são os 3 poderes. Fora da Constituição, mas não é inconstitucional, é o povo que pode pedir isso. Fora isso, deixa de viajar na maionese. Que o general, se ele fizer aquilo, não vai fazer. Ele não vai fazer até porque a tropa não vai acompanhar. A nossa tropa é extremamente educada, extremamente treinada. Nós somos preparados para isso e não vai acontecer desta forma. Então, já pensando nisso, pensando na maioria... mas eu tô triste, chateado. Gente, eu tô triste, chateado há 20 anos. Porque foi quando eu estava na ativa que eu percebi uma porção de besteira que ia explodir hoje. E na ativa eu não podia falar nada.
Eu percebi naquela época, eu falei, coronel, isso aqui vai dar merda. Olha o que... Não posso falar quem. Mas olha o que esse cara está fazendo. Isso aqui é a bomba, está na economia que vai explodir daqui a 20 anos. Estão delapidando o país. E nós não vamos fazer nada. Fiquei tão chateado como vocês. Aí esse coronel sentou do Val, mostra aí onde é que nós temos que fazer alguma coisa. Eu disse, putz, pior que é, né? Nós não temos que fazer nada. E é assim no mundo todo, não tem o que criticar. Então, já pensando nisso de uma forma muito consciente e inteligente, o general Mourão e o general Heleno falaram, se preparem para as eleições. Porque se eles são ruins, do jeito que eles são, infiltrados no nosso governo, o poder que eles têm de dinheiro, utilizando os nossos recursos, mas eles são burros, imagina nós preparados, técnica e profissionalmente para comandar tropas ou o país, imagina nós entrando no meio deles de forma legal e legítima. O nosso estrago será muito maior. Porque esse é o alcance que o povo tem, infelizmente é esse. Tá? Então vocês se preparem que se nada acontecer, se um cisne negro não chegar até o final do ano, vamos entrar de cabeça nas eleições. Tem aí o Coronel Zuco no Rio Grande do Sul, Coronel Reis lá no Pará, Coronel Bezerra lá no Ceará, General Teófilo no Ceará, Major Vitor Hugo está em Goiás, o general Mourão também. Aguardem. O general Mourão também, aguardem. Tá? E pessoas pedindo, a gente precisa de um governador do nosso estado, no outro estado. Aguardem, aguardem. Estamos esperando as pessoas se acertarem. A maioria dos partidos não nos aceitaram, foi um negócio complicado, né? Alguns aceitaram, outros não é fácil assim, não conseguimos criar um partido nosso, porque deu muito problema. Então é assim que funciona. E de qualquer forma nós temos que ser extremamente vitoriosos aonde nós formos. E lá dentro, se aquelas antas conseguem fazer o estrago que eles conseguem fazer sendo burros, manipulados pela pelo comunismo, tá, no caso internacional, e por outros movimentos internacionais, imagina nós que somos brasileiros de fato, de direito, nascido e criado dentro do quartel só para servir ao nosso país. Fácil. Então, vamos tentar. Primeiro, o plano A, que é a intervenção, vamos nos organizar melhor. Pensou naquela minha sugestão hoje, não? Aquela que eu falei? Vou ver. Então, falei. Se quiser, comenta com o pessoal, eu não vou comentar. E vamos cercar de todos os lados. É plano A, que é a intervenção. Se não acontecer até as eleições, vamos para o B. Né? Tem muitos grupos aí que contestam isso, né? Dizem que estão até incentivando as pessoas a não participarem das eleições. É um erro isso. Eu entro, comento com um, comento com outro, porque a esquerda quer isso mesmo, que a direita não se manifeste. Eles votam. Eles estão lá sempre votando. E nós temos que tentar mudar. A gente não pode entregar o país de bandeja na mão da esquerda, não é verdade? Acho que é por aí. É lutar por todos os planos. Melhor do que eu estar escutando isso. Acho que é por aí. Né? E... Pois é. Nós lutamos todos esses anos e todos os anos tiveram as eleições, né? Então vamos lutar em todas as frentes, inclusive as eleições. Inclusive nas eleições. Vamos ver o que acontece. É isso, capitão Dorval. Né? Complicado então, essa situação jurídica nossa, esses conflitos todos, esse monte de recurso, que a gente não sabe se é recurso, se é um outro remédio jurídico, né? O que é que estão fazendo lá, né? Um produtor rural, ele conversando comigo, ele falando, Val, eu fiz todas as faculdades voltadas para as ciências agrárias. Uhum. E eu consegui falir uma fazenda minha, né? Ele faliu uma fazenda dele,
e teve que recomeçar tudo de novo, um negócio complicado. Mas eu fiz tudo certo, e mesmo assim a fazenda faliu. Aí eu falei para ele, eu disse, esse é o mal de vocês, produtores rurais, que vocês representam muito o que é o povo brasileiro e o que é o cristão, o que é o conservador. Vocês acordam cedo, vão dormir tarde, vocês não se informam, só trabalham, sempre buscando melhorar o nível de vida e tudo mais. Então vocês não sabem o que está acontecendo em volta. Não sabe o que está acontecendo no mundo, mas o governo está trabalhando para destruir vocês. A mesma coisa acontece com a profissão do pessoal, em qualquer profissão, mas do pessoal do direito também. O jovem formado em direito luta, faz tudo certinho e perde a causa. E não entende que existe uma máfia ali. Muitas vezes tem uma máfia ali dentro que não permite. Entendeu? Eu acho que é a política do caos, né? É transformar tudo num caos, fazer com que nada funcione, com que o país quebre em todos os sentidos, em todos os níveis, né? Na produção agrícola, no direito, enfim, na política. Parece uma coisa do mal, né? Que foi criada para desestabilizar e quebrar o país mesmo em todos os sentidos. Você ficar desarticulado, desacreditar em tudo, perder a esperança, mas a gente não pode perder a esperança, a gente tem que lutar muito, não pode desistir desse país, entendeu? Lutar em todas as trincheiras, lutar pela intervenção, lutar pelas eleições, a gente não pode abrir mão. Aquela história de sou brasileiro, não desisto nunca, é mais ou menos por aí, né? E pedir muito a Deus para que essas mudanças aconteçam, para que a gente possa retomar o caminho da ordem e do progresso novamente. Eu não sei se você soube, teve até um grupo de evangélicos aí em Brasília que se reuniram num estádio pedindo ordem e progresso novamente. Você soube disso, não? Não soube. Teve agora, acho que foi nesse final de semana. Acho que, sabe, está havendo um despertamento maior, né? Eu até mandei um e-mailzinho assim para o grupo organizador, falei, tentem fazer isso da próxima vez nas portas dos quartéis, no lugar do estádio, colocar aonde tem que ir, assim, quem quer pão vai à padaria, né? Quem quer um medicamento vai a uma drogaria, quem quer intervenção tem que ir para o quartel. É assim? Exatamente. A professora Rivá Ferreira, aqui do Rio Grande do Norte, eu não consigo ver todas as observações, tá? Porque eu estou no celularzinho aqui, mas eu consigo ver algumas. Ela está perguntando, e se chegar ao nível da Venezuela, o exército esperaria o povo ir nas ruas? Não vai chegar ao nível da Venezuela. O Brasil não tem nada a ver com a Venezuela. Da mesma forma que vocês vão ver alguns oficiais generais, eu acho que do Equador, o cara da ativa se pronunciando, mas lá as Forças Armadas são como as Forças Armadas de 64 aqui no Brasil, eles são poderes constitucionais, eles podem se pronunciar estando na ativa. E tem outros países aqui da América Central que o povo está indo para as ruas com militares no meio, então o povo tem que entender que povo e força... A realidade é outra. E as leis são outras. Na Venezuela não tem nada a ver com o Brasil, porque o movimento comunista deles começou dentro dos quartéis. O movimento comunista previsto para o Brasil era isolamento das Forças Armadas e corte salarial. O corte salarial aconteceu e o isolamento também. Só que todo o caos e problema que aconteceu no Brasil foi chamado às Forças Armadas. E o sentimento nacionalista dos mais velhos brasileiros que fez com que as crianças começassem a enxergar as Forças Armadas novamente e a atuação profissional das escolas militares. Para vocês terem ideia, eu já expliquei isso para vocês, que é bem diferente a comunização da América Latina. Em quase todos os países começou pelas Forças Armadas. As Forças Armadas da Venezuela não é concursada, é por ser amigo do amigo. O Cordinha... ordenança, tá, do Hugo Chávez, estudou comigo, tá? Ele fez um curso comigo aqui no Brasil. O cara
qualidade muito inferior à dos oficiais brasileiros. Nós fazemos cursos, provas, mestrado, doutorado, do tempo todo, nós nos especializamos o tempo todo, e mesmo com corte orçamentário, as nossas escolas, tanto escolas militares de primeiro e segundo grau, as escolas de terceiro grau, são referências no mundo todo, porque nós sabemos que investir na educação é o mais importante. A diferença é boçal. E por que que aqui está dando errado para o governo? Eu vou contar um pouco, não posso contar tudo, que eu não sou nem assim um idiota, mas eu já passei para vocês, que foi um evento geopolítico que fez com que o governo quebrasse a cara e visse, ó, não deu tempo de comunizar as Forças Armadas. Nós estamos lá, nós estamos no fio, tá, da espada. O que o povo tem que entender? Que tem uma maioria em massa do lado de cá, que é o povo e suas Forças Armadas, e do outro lado é só a mídia, partido político e corrupto. Só são pouquinhos. Mas o povo tem que enxergar isso, o povo só enxerga a televisão. Como que começou esse problema aqui no Brasil? Todos vocês sabem do Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro em 1990, do diálogo interamericano em 1982 nos Estados Unidos, criado por Fernando Henrique, o Charmoso. Mas eles sempre roubaram do Brasil, mas sempre roubaram de canudinho. Porque o Foro de São Paulo, ele roubava da Venezuela. A Venezuela comunizou as Forças Armadas, então as Forças Armadas cagavam e andavam para o povo, é a melhor forma de falar. Então eles roubavam, e os melhores ministérios estão nas mãos do Exército. Roubava, então Fidel Castro vivia muito bem com o petróleo da Venezuela. Por que que hoje o comunismo do Brasil, aqui no Brasil, ele está caindo? Por causa do Irã. O pessoal, mas o Irã, o que o Irã tem a ver? A Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita não queria que o Irã construísse bombas nucleares. A Arábia Saudita pediu para os Estados Unidos. Só os Estados Unidos têm uma bomba com tecnologia para ser jogada no solo e penetrar até onde estão as usinas nucleares iranianas. O presidente era o Barack Obama. Sim. A Arábia Saudita pediu para o Barack Obama jogar bombas para destruir as usinas nucleares lá do Irã. E o Barack Obama se recusou porque ele é muçulmano. O ISIS existe hoje por culpa do Barack Obama. Mas na época se pensou que foi por causa da Rússia, porque a Rússia também disse que não queria. Então a Arábia Saudita, sabendo disso, o que ela fez? O que a Rússia tem? Gelo, vodka, bêbado, gás e petróleo. Então a Arábia Saudita disse, ó, eu vou baixar o preço do petróleo, vou quebrar a Rússia, para a Rússia parar de me sacanear. Quando eles baixaram o preço do petróleo lá, o Foro de São Paulo quebrou, porque a Venezuela perdeu o valor. A Venezuela era rica, pujante, como o Rio de Janeiro, só tinha petróleo, mas não reinvestia em nada. Quando quebrou o petróleo, o país todo quebrou, porque eles só usavam o petróleo. Um país rico como lá. E isso fez com que o Foro de São Paulo começasse a roubar muito aqui no Brasil, que foi através de, principalmente, Lula, Dilma e Aécio Neves, comandado por Fernando Henrique, o Charmoso. Então, isso que fez com que o povo brasileiro percebesse, opa, nós estamos sendo roubados. Porque se não fosse isso, ninguém iria perceber, porque eles estavam roubando de canudinho. Ninguém iria perceber, tá? Então, são fatores geopolíticos que as pessoas não conseguem. Por isso eu digo, assista as minhas aulas, coopere com o Instituto Heracles, compre as aulas lá. Teorias geopolíticas, vocês vão aprender muito. Eu tinha um professor, ele não está morto, né? Professor universitário, ele israelense, ele dizia, Célia, sabe qual é o problema do povo brasileiro? É ingênuo demais. Confia de os políticos, são muito ingênuos. Então, você comentou aí, igual o pessoal do agronegócio, começa de manhã bem cedo, termina à tarde, não sei que horas, ele confia, tipo assim, eu estou fazendo a minha parte, que é trabalhar. Então, eu elegi alguém, um candidato, um político.
Então, do mesmo jeito que ele pensa que, bom, estou trabalhando, fazendo a minha parte, né, ele acha também que aquele político vai fazer a parte dele. É um erro. Você confia demais e nós já vimos que não dá para fazer isso. Né? Porque era assim no governo militar. Porque era assim no governo militar. O governo militar é extremamente paternalista. Mas você podia confiar. Todo mundo que viveu, né, um período que fosse da infância ou da adolescência, se não fosse adulto, vivia tranquilo. Você podia confiar, você estava em boas mãos. Você sabia que aqueles que estavam ali iam zelar pelo bem-estar de todos, não é? Que não ia cometer ou fazer uma prática de algum ato, alguma coisa que pudesse lesar a pátria, que pudesse prejudicar a nação de forma alguma. Então, quando entrou aí, os civis voltaram novamente, as pessoas continuaram, que já viam assim, né? Continuaram com esse mecanismo. E foi um erro muito grande. E hoje a gente se vê... O último programa que foi a favor do agronegócio chama-se Planta que o João Garante. Eu lembro a criança, eu lembro disso. Planta e o João Garante. A agricultura no Brasil, ela passou de uma agricultura de subsistência para uma agricultura de exportação e de sustentação do mundo. Os gaúchos, eles mobiliaram o país todo. Gaúcho, os catarinas, os paranaenses começaram a subir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, até lá em cima se plantava de tudo e começou o Brasil começou a alimentar o mundo todo. Então essa imagem do governo paternalista continuou, inclusive para os empresários, para a indústria, para o pequeno comércio, todo mundo acredita ou pensa, né, que o governo está trabalhando para eles. Não, o governo está trabalhando para limitar o crescimento do Brasil, porque o Brasil tem tudo para ser o maior país do mundo em todos os sentidos, mas as forças internacionais não querem. Então você limita com burocracia, corrupção, impostos, taxação e por aí vai. Com vendas, né, de coisas Sim. do país, né? A questão da energia elétrica também, que eu acho que hoje é a China que domina isso aqui na região sudeste, não é isso? Você andou até comentando esses dias, né? Sim. Eles não vão investir porque eles não têm interesse em investir, porque não quer que o país cresça. Vai competir com eles? Exatamente. Né? E eu acho também que o agronegócio deve estar passando apertado também. Né? Eu acho que já ouvi alguns pior que tudo. Não tá? Então, Val, não tem jeito. Tomara a Deus que a intervenção... É informação e conhecimento antes de tudo, né? É informação e conhecimento antes de tudo, tá? Gente, eu acho que o papo tá bom, eu acho que foi muito proveitoso para todo mundo. Muito obrigado, doutora Célia Petroni, que é professora universitária de Direito e farmacêutica. E depois a gente fala sobre outros assuntos também de saúde e tudo mais. Tem outras pessoas que também gostam disso e que é de interesse da economia brasileira. Poucas pessoas entendem disso, mas todas as doenças do mundo podem ser tratadas aqui no Brasil. E as pessoas não têm noção disso. Tem muita coisa aí para você discutir, que dá para você discutir entre a área do direito e saúde, né? Fazer essa ponte aí. Bom, gente, eu é que agradeço, tá, o convite. Não sei se eu me fiz entender, porque o desespero é grande, que a gente começa... Quanto mais conhecimento se tem, mais desesperado a gente fica, né? Porque a gente começa a ver que as coisas estão funcionando como deveria e poderia estar melhor, e a coisa podia estar fluindo, e você, para onde você olha, você vê problemas. Às vezes a gente entra em desespero, mas vamos ter fé, não é isso? Vamos ter fé que a gente vai conseguir mudar e reverter. Muito obrigado, doutora Célia. Muito obrigado a todos que nos assistem aí. Uma boa noite a todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.